Quantas vezes você precisou provar que pertence a um lugar onde já conquistou o direito de estar? Quantas barreiras invisíveis uma pessoa precisa atravessar diariamente para que sua competência seja reconhecida antes da cor da sua pele? A manhã de terça-feira começou como qualquer outra no 15º Batalhão da Polícia Militar. O sol ainda lutava para furar a neblina matinal quando o capitão Matias Santos estacionou sua motocicleta particular no pátio da delegacia. 22 anos de carreira, 15 deles nas operações mais perigosas do BOP, 2 condecorações por bravura e uma folha corrida impecável. Mas nada disso estava estampado em seu rosto quando ele caminhou em direção à entrada principal. Matias não estava em uniforme naquele dia. Havia sido convocado para uma reunião administrativa sobre orçamento de equipamentos, uma responsabilidade que vinha com sua recente promoção a coordenador de operações especiais. Vestia uma camisa polo azul marinho, calça jeans escura e tênis. O físico atlético de quem ainda participava dos treinamentos mais intensos era evidente, mas para olhos não treinados, ele poderia ser qualquer civil. Comentem aí embaixo. Vocês já viveram ou presenciaram situações onde o preconceito falou mais alto que a razão? Qual é a história que mais os impactou aqui no canal? Quero muito saber suas experiências e reflexões. Ao se aproximar da recepção, Matias notou 3 policiais militares que não reconhecia, provavelmente transferidos de outra unidade. Eles conversavam em tom baixo próximo ao balcão de atendimento. Algo na postura dos 3 mudou quando o avistaram. Os olhares se endureceram. As vozes cessaram. Era um silêncio carregado de julgamento. Com licença, disse Matias educadamente, dirigindo-se ao sargento na recepção. Capitão Matias Santos, vim para a reunião com o comandante. Antes que o sargento pudesse responder, um dos 3 policiais se aproximou. Era um cabo, jovem, provavelmente com menos de 5 anos de corporação. Seus olhos percorreram Matias de cima a baixo com desconfiança mal disfarçada. Documentos? Exigiu sem cumprimento ou cortesia. Matias o olhou com calma. Já havia passado por situações similares antes, infelizmente. Desculpe, mas você não se apresentou. Qual é seu nome e patente? Cabo Ferreira, respondeu rispidamente. E eu fiz uma pergunta. Documentos. Os outros 2 policiais se posicionaram de forma a flanquear Matias, criando uma atmosfera intimidadora. Era uma tática de abordagem que ele próprio conhecia bem, e que estava sendo usada contra ele de forma completamente inadequada. Cabo Ferreira, disse Matias mantendo o tom respeitoso mas firme. Estou aqui a trabalho. Sou oficial desta corporação há mais de 2 décadas. Ah, é mesmo? O cabo riu, um som desprovido de humor. E eu sou o general do exército. Sabe quantos marginais já tentaram entrar aqui se passando por policial? O insulto pairou no ar como uma nuvem tóxica. Matias sentiu o familiar aperto no peito, não de medo, mas da profunda tristeza que vem quando você percebe que sua própria casa não o reconhece como filho. Seus punhos se fecharam involuntariamente, não por agressividade, mas como um reflexo de quem precisa se segurar para não permitir que a injustiça o quebre. Olha só, disse o segundo policial, um soldado com ar de superioridade. O cara tá nervoso, típico comportamento suspeito. Ferreira, qual é o problema aqui? A voz do sargento na recepção finalmente se fez ouvir, mas sem muito interesse em intervir de fato. Esse aí diz que é capitão, respondeu Ferreira com desdém. Apareceu aqui de roupa civil, sem identificação, querendo falar com o comandante. Protocolo é protocolo, né? Era mentira. E todos ali sabiam. Oficiais em reuniões administrativas frequentemente compareciam em trajes civis, mas a mentira servia ao propósito de justificar o injustificável. Matias respirou fundo. Em sua mente, flashbacks dos campos de treinamento, das operações de alto risco, dos momentos em que havia literalmente colocado sua vida em jogo para proteger colegas, alguns que possivelmente compartilhavam da mesma mentalidade daqueles 3 homens à sua frente. Vou mostrar minha identificação, disse calmamente. Mas primeiro quero que vocês entendam uma coisa. Eu não sou obrigado a me submeter a essa humilhação. Estou sendo cordial por respeito à instituição que servimos. Lentamente, retirou sua carteira do bolso traseiro. Mas antes de abri-la, fez algo que mudaria completamente a dinâmica da situação. Com um movimento fluido, puxou sua carteira funcional do bolso interno da camisa polo. O distintivo dourado do BOP reluzia sob as luzes fluorescentes do corredor. Não era apenas uma identificação, era um símbolo, uma declaração, uma lembrança silenciosa de que hierarquia e competência não se medem pela cor da pele. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Capitão Matias Santos,
disse ele, agora com a autoridade que sempre foi sua por direito. Coordenador de Operações Especiais. BOP. 22 anos de serviços prestados a esta corporação. A transformação nos rostos dos 3 policiais foi instantânea e reveladora. O cabo Ferreira empalideceu visivelmente. O soldado que havia comentado sobre comportamento suspeito deu um passo para trás. O terceiro, que até então apenas observava, abaixou os olhos com evidente constrangimento. Mas Matias não havia terminado. Se inscreva no canal para acompanhar mais histórias que precisam ser contadas. Histórias de resistência, dignidade e transformação. Sua inscrição nos ajuda a continuar levando essas reflexões importantes para mais pessoas. Agora, continuou ele, gostaria de entender qual foi exatamente o protocolo que os levou a me abordar dessa forma. Porque tenho certeza de que não foi minha aparência física que determinou que eu representava uma ameaça. Ferreira tentou gaguejar uma explicação. Capitão, nós não sabíamos. É que vocês não sabiam. Matias o interrompeu suavemente. Porque decidiram que não precisavam saber. Decidiram com base em que, exatamente, que eu não poderia ser um oficial desta corporação. A pergunta pairou no ar, pesada e desconfortável. Porque todos ali sabiam a resposta, mas ninguém tinha coragem de verbalizá-la. O sargento na recepção, percebendo a gravidade da situação, tentou intervir. Capitão Santos, peço desculpas pela confusão. Os rapazes são novos na unidade e... Não! Matias levantou a mão gentilmente. Não há desculpa que justifique o que aconteceu aqui. E novos na unidade não é desculpa para racismo institucional. Havia dito a palavra. Racismo. A verdade nua e crua que todos tentavam contornar com eufemismos e justificativas. Cabo Ferreira, disse Matias, agora olhando diretamente nos olhos do jovem policial. Você me perguntou se eu tinha documentos. Agora eu tenho uma pergunta para você. Em todos os seus anos de serviço, quantas vezes você abordou um homem branco em trajes civis desta forma neste mesmo corredor? O cabo não respondeu. Não podia responder. Porque a resposta exporia a verdade que todos ali conheciam, mas preferiam ignorar. E você, direcionou-se ao soldado. Comentou sobre comportamento suspeito. Pode me explicar exatamente qual aspecto do meu comportamento foi suspeito? O fato de ter falado educadamente? De ter me dirigido diretamente à recepção? De ter me identificado assim que perguntado? Novamente, silêncio. Matias guardou seu distintivo, mas não a autoridade moral que emanava de sua presença. Vocês querem saber qual é o verdadeiro comportamento suspeito? É quando policiais militares permitem que preconceitos pessoais comprometam o julgamento profissional. É quando o uniforme que deveria representar proteção e justiça para todos se torna ferramenta de humilhação para alguns. Um pequeno grupo de funcionários havia se formado discretamente nos corredores adjacentes. Palavras como aquelas raramente eram ouvidas ali, muito menos vindas de um oficial negro dirigindo-se a subordinados brancos sobre racismo. Capitão, o cabo Ferreira finalmente encontrou sua voz. Não era minha intenção. Não era sua intenção, repetiu Matias. Mas foi seu impacto. E no final das contas, é o impacto que importa. É o impacto que deixa cicatrizes. É o impacto que perpetua um sistema onde pessoas como eu têm que provar repetidamente que merecem estar em lugares que conquistaram por mérito. Matias caminhou alguns passos, criando espaço físico, mas mantendo a tensão emocional. Vocês sabem o que mais me entristece nesta situação? Não é a humilhação pessoal. Eu já superei piores. É pensar nos jovens negros que sonham em vestir esta farda, que admiram esta instituição e que poderiam desistir se soubessem que, mesmo alcançando os mais altos postos, ainda seriam questionados sobre seu direito de estar aqui. A reflexão atingiu em cheio, porque era sobre mais do que aquele momento. Era sobre um padrão, uma estrutura, uma mentalidade que precisava ser confrontada. Capitão Santos, uma voz feminina interrompeu a tensão. Era a tenente Carla Mendes, oficial de recursos humanos. O comandante está esperando pelo senhor. Matias assentiu, mas antes de se dirigir ao corredor, voltou-se uma última vez para os 3 policiais. Cabo Ferreira, soldado Silva, soldado Rocha, disse, surpreendendo-os ao saber seus nomes. Havia lido suas identificações durante o confronto. Vocês têm uma escolha a fazer agora. Podem fingir que isto nunca aconteceu e continuar perpetuando atitudes que envergonham esta farda. Ou podem usar este momento como uma oportunidade de crescimento pessoal e profissional. Fez uma pausa, permitindo que as palavras se assentassem.
Espero sinceramente que escolham a segunda opção. Porque esta corporação precisa de homens e mulheres que protejam e sirvam a todos os cidadãos, independentemente da cor da pele. E isso começa com como tratamos uns aos outros aqui dentro. Enquanto caminhava pelo corredor em direção ao gabinete do comandante, Matias sentiu o peso familiar da responsabilidade que carregava. Não apenas como oficial, mas como representante. Cada atitude sua, cada palavra, cada reação era observada e julgada de forma diferente. Era o preço de ser pioneiro em espaços onde poucos como ele chegavam. Bateu na porta do gabinete e entrou após ouvir o convite. O comandante Torres, um homem de cabelos grisalhos e expressão sempre séria, levantou os olhos dos documentos sobre a mesa. Matias, como está? Pronto para discutir o orçamento de equipamentos? Comandante, disse Matias, fechando a porta atrás de si. Antes de começarmos, preciso relatar um incidente que acabou de acontecer no corredor. Torres franziu o senho. Que tipo de incidente? Matias contou a situação em detalhes, mantendo um tom profissional, mas não minimizando a gravidade do ocorrido. O comandante o ouviu em silêncio, sua expressão ficando cada vez mais séria. Matias, disse Torres após alguns segundos de reflexão. Lamento profundamente que isso tenha acontecido. E você tem razão. Não é aceitável. Comandante, não estou pedindo punições severas, mas acredito que este seja um momento educativo importante para toda a unidade. Torres assentiu pensativamente. O que você propõe? Um programa de sensibilização, não apenas sobre diversidade racial, mas sobre respeito mútuo, hierarquia adequada e tratamento profissional. Se vamos combater o racismo nas ruas, precisamos primeiro erradicá-lo de dentro de nossos próprios quartéis. Concordo plenamente. Você coordenaria esse programa? Matias sorriu pela primeira vez desde que chegara à delegacia. Seria uma honra, comandante. 3 semanas depois, o auditório do 15º Batalhão estava lotado. Policiais de todas as patentes, de recrutas a oficiais superiores, estavam presentes para o primeiro seminário sobre respeito, diversidade e excelência profissional. Na primeira fila, estavam sentados o Cabo Ferreira e os soldados Silva e Rocha. Eles haviam solicitado uma conversa particular com Matias alguns dias após o incidente, onde pediram desculpas sinceras e expressaram seu desejo de aprender e mudar. Matias subiu ao palco não apenas como o coordenador do programa, mas como alguém que havia transformado uma experiência dolorosa em oportunidade de crescimento para toda a instituição. Quantas vezes? Começou ele, ecoando a pergunta que abriu esta história. Vocês precisaram provar que pertencem a um lugar onde já conquistaram o direito de estar? O auditório estava em silêncio absoluto. Hoje não estamos aqui para apontar dedos ou distribuir culpas. Estamos aqui para construir uma corporação mais forte, mais unida e mais justa. Porque quando respeitamos uns aos outros, respeitamos a farda que vestimos. E quando respeitamos a farda, respeitamos a comunidade que juramos proteger. Nos meses que se seguiram, o programa se expandiu para outros batalhões. A história do Capitão Matias não se tornou famosa por ter humilhado colegas, mas por ter transformado um momento de dor em ferramenta de transformação social. O Cabo Ferreira, em particular, se tornou um dos mais ativos defensores do programa. Em suas próprias palavras, durante uma das sessões, aprendi que carregar uma arma não me dá o direito de ferir com palavras, e que defender a lei significa defender a dignidade de todos. Matias continuou sua carreira brilhante no BOPE, mas também encontrou um novo propósito como educador e transformador institucional. Ele sabia que cada jovem negro que olhava para sua trajetória via não apenas um oficial bem-sucedido, mas uma prova de que era possível não apenas sobreviver ao racismo institucional, mas transformá-lo. Anos depois, quando questionado sobre aquela manhã de terça-feira, Matias sempre dizia: não foi o distintivo do BOPE que mudou aquela situação. Foi a decisão de não permitir que a injustiça passasse despercebida. O distintivo apenas deu peso às palavras que precisavam ser ditas. Porque no final das contas, a verdadeira autoridade não vem de símbolos ou posições. Vem da coragem de confrontar a injustiça, mesmo quando, especialmente quando, ela vem de dentro de nossa própria casa. A mudança real acontece quando paramos de aceitar que sempre foi assim. É justificativa suficiente para perpetuar o que sabemos estar errado. Acontece quando entendemos que diversidade não é favor, mas força. E que respeito não é cortesia opcional, mas direito fundamental. Se esta história tocou você de alguma forma, se fez você refletir sobre suas próprias experiências ou atitudes,
Inscreva-se no canal para acompanhar mais narrativas que precisam ser contadas. Compartilhe nos comentários suas reflexões. Como podemos, cada um de nós, contribuir para construir ambientes mais justos e respeitosos? Sua voz importa, sua experiência conta, e juntos podemos fazer a diferença. Porque histórias como a do Capitão Matias nos lembram que a verdadeira vitória não está em provar nosso valor para quem nos subestima, mas em criar um mundo onde ninguém precise provar que merece ser tratado com dignidade.